Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, o direito está no canal da TV Damásio. E hoje, neste projeto de aulas especiais, uma grande alegria, uma satisfação poder receber, nesta oportunidade, para a sua aula, Dr. Fábio Romeu Canton Filho, que já está conosco, inclusive. Dr. Canton, olá, tudo bem? Bem, Zaquimi, como é que vai? É uma satisfação estar aqui com você nessa oportunidade, uma alegria muito grande receber esse honroso convite para estar aqui nessa tarde de sexta-feira, poder falar com você e seus espectadores todos. Uma alegria muito grande. Eu agradeço de coração o convite, você que é amigo de tantas décadas já, sempre juntos, não só na política de ordem, mas também no magistério. Uma alegria muito grande estar aqui hoje. Muito obrigado. Na verdade, uma alegria muito grande também, e posso dizer, aqui no Damásio Educacional, poder contar com a presença do Dr. Fábio Romeu Canton Filho, para falar de um tema importantíssimo, um tema da ordem do dia, um tema cada vez mais presente na advocacia, que é o tema o processo civil e os meios alternativos de solução de conflito na sociedade da informação. Realmente um tema de suma importância. E o nosso palestrante de hoje, o nosso professor convidado de hoje, o Dr. Fábio Romeu Canton Filho, é advogado, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade Castilla-La Mancha, Toledo, na Espanha. PhD em Criminal Law pela Thomas Jefferson School of Law, em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos. Professor do curso de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a UniFMU, do qual também é professor permanente do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação. Foi presidente da Caixa dos Advogados de São Paulo, a CAASP, eleito para os triênios 2010, 2012 e 2013 a 2015. Foi vice-presidente da OAB de São Paulo, eleito para o triênio 2016 a 2018. O nosso convidado de hoje também possui inúmeros artigos e livros jurídicos aí à disposição de todos, né? Então, e eu quero mais uma vez dizer aqui da minha alegria, da minha satisfação. Não é só receber o professor e doutor Fábio Romeu Canton Filho, mas receber um querido e grande amigo, já, como ele mesmo falou, de algumas décadas. É uma satisfação trazê-lo aqui, trazê-lo para você que está nos assistindo, você que está prestigiando o canal da TV Damásio no YouTube. E agora, eu te faço uma pergunta a você que está nos assistindo. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? O quê? Não? Ah, não, para tudo. Não se inscreveu ainda? Então, para agora, vou dar um tempo, e você se inscreva, portanto, no canal da TV Damásio. Mas clica no sininho logo em seguida para você ser notificado, ser avisado de todos os vídeos, todas as aulas aqui do canal da TV Damásio. O direito está exatamente aqui. E nós temos trazido, né, uma alegria e satisfação, né, grandes professores, né, que enfrentam o direito com profundidade, com experiência, com conhecimento, exatamente para você que nos assiste. É uma alegria tê-los aqui também no canal da TV Damásio. E agora, sem mais delongas nem nada, porque eu sei que vocês estão aí ansiosos pelo tema, né? E o nosso professor de hoje, Dr. Fábio Romeu Canton Filho, vai falar, e eu repito o tema, o processo civil e os meios alternativos de solução de conflitos na sociedade da informação. E agora, com vocês, uma alegria, passo a palavra, portanto, em definitivo, ao nosso palestrante. Obrigado, meu querido Zaquimi, meu querido professor Zaquimi. Reitero aqui a alegria de estar com você, reitero os agradecimentos pelo convite feito, honroso convite de estar aqui nesta oportunidade com você. Parabenizar pelo programa que você tem feito aí à frente da TV Damásio, de grande sucesso. Você é sempre elegante, cada vez mais elegante. Você que tem uma oratória invejável, todos sabem disso, conhecida e reconhecida por todos do ramo do direito, dos operadores do direito. E muito feliz mesmo de estar aqui com você, que é um grande amigo, como todos já sabem, de algumas décadas. Meu querido Zaquimi, a proposta para o tema de hoje, exatamente sobre o processo civil,
e os meios alternativos de solução de conflitos na sociedade de informação, me traz a ideia, me trouxe a vontade, na verdade, de provocar muito mais uma reflexão do que propriamente elaborar uma aula objetiva sobre esses meios alternativos, ou alguns deles, meios alternativos de soluções de solução de conflito. E eu queria já, ao longo dessa exposição, convidar aqueles que estão nos assistindo a essa reflexão que vai percorrer a minha fala com relação à importância, à relevância do sistema atual que nós vivemos, tanto no processo civil, quanto com relação aos meios alternativos no âmbito da sociedade da informação. Nós sabemos, todos nós sabemos, que o processo civil está ligado aos meios tradicionais de solução de conflito, na verdade, a solução oficial, estatal, para a solução de conflito, que ocorre por meio do processo civil. Então, especialmente aqueles mais novos, alunos que eventualmente estejam nos assistindo, aquele direito da parte, aquele direito material que ela tem e pretende realizar, uma vez não tendo sucesso, êxito nessa empreitada, vai se socorrer da via jurisdicional para essa finalidade e vai utilizar o processo civil, no nosso tema aqui de hoje, no âmbito civil, vai usar o processo civil para a realização, materialização desse direito pretendido e não obtido de forma consensual antes de se instaurar algum processo judicial. Basicamente, o procedimento comum, regido hoje pelo novo Código de Processo Civil, já não tão novo, vigente já há mais de 5 anos, desde março de 2016, e além dos procedimentos próprios especiais previstos no Código de Processo Civil. Mas, ao lado disso, nós temos, de forma absolutamente crescente, a nossa sociedade de informação, que, como o próprio nome diz, coloca o cidadão num outro patamar com relação à compreensão e realização dos seus direitos, especialmente nos grandes centros. Aqui no Brasil não é diferente, apesar da sociedade absolutamente heterogênea no nosso país, aqui nos grandes centros nós temos uma massificação muito grande das informações e, mais que isso, uma facilidade mesmo da obtenção dessas informações de toda a sorte, de toda a natureza. Até alguma dificuldade, inclusive, hoje, nós já temos no sentido, e não só de hoje, mas já de algum tempo, de identificar quais dessas informações nos servem, são úteis, quais delas são verdadeiras e quais não são, numa profusão monumental, especialmente no campo político, que não é objeto da nossa conversa de hoje, mas uma profusão de fake news. E no direito não é diferente, claro, guardadas as proporções, mas é preciso selecionar o que interessa, qual material interessa para determinado aprendizado, para a compreensão de determinada situação. Mas o fato é que a informação avança cada vez mais, é um processo ininterrupto, um processo sem volta, um processo que experimentou, por conta da pandemia, que todos conhecem, uma aceleração muito grande. Especialistas dão conta de que o mundo todo, especialmente na área de informática, o que inclui o que nós estamos falando aqui da informação, avançou pelo menos 5 ou 10 anos em um ano. Quer dizer, as questões que nós imaginávamos que seriam realidade daqui a 10 anos passaram a ser realidade muito rapidamente, já neste ano, por conta da pandemia e das necessidades da sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, nós vemos, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, uma aula, uma conversa jurídica à distância. Você no estúdio, eu aqui no escritório em casa, aqueles que estão nos assistindo nos seus escritórios, nas suas casas, enfim, nos locais onde tem disponibilidade de um equipamento para assistir à distância, eventualmente até fora do país, aquilo que é do seu interesse. Nós estamos vivendo hoje o nosso dia a dia profissional absolutamente modificado, alterado também como consequência da pandemia, e o exemplo maior disso, as audiências virtuais que se realizam cotidianamente. Houve no início alguma resistência com relação à realização dessas
atividades profissionais que interessam diretamente a vida do cidadão, a vida em cidadania, mas chegou-se à conclusão que não era possível mais postergar indefinitivamente a atividade profissional da jurisdição no nosso país. Claro que há e vai continuar havendo inúmeras questões ainda a serem solucionadas, como, por exemplo, as audiências de instrução, de condução muito mais complexa à distância, de forma virtual, por conta dos depoimentos, especialmente das testemunhas, que são compromissadas no sentido de dizer a verdade, sob pena até de crime. E essas questões, evidentemente, vão merecer ainda maior e melhor tratamento por parte de todos os envolvidos na jurisdição e, sem dúvida nenhuma, em especial também a advocacia. Mas o fato é que essas relações todas mudaram e continuam mudando na sociedade de informação de uma forma absolutamente acelerada e sem retorno. Não vejo como retornar, quando a gente fala hoje, até por conta da pandemia, quando retornaremos ao normal, ou à vida normal, esse será seguramente um outro normal, e não o normal que conhecíamos antes da pandemia. O mundo que conhecemos hoje, que vivemos no presente, seguramente será um antes da pandemia e outro depois, nos seus mais variados segmentos e aspectos. De qualquer maneira, nós, profissionais do direito, continuamos trabalhando firmemente nessas questões e outras tantas ligadas ao nosso cotidiano profissional, e aí a provocação que eu faço já desde logo com relação a isso, para reflexão sobre o tema proposto, que trata do processo civil e os meios alternativos de solução de conflito, fazendo uma introdução sobre o momento que nós vivemos. O Código de Processo Civil, o novo, já foi pensado nessa dinâmica de se prestigiar meios alternativos de solução de conflito. Já no seu artigo 3º, já logo no início, estabelece, inclusive como função da própria advocacia, incentivar os meios alternativos de solução de conflito, como mediação, conciliação e outros, tanto a advocacia, quanto a Defensoria Pública, quanto o Ministério Público, a própria magistratura, os juízes, enfim, devem todos trabalhar no sentido de auxiliar as partes tendentes a esses meios alternativos. Eu gosto sempre, viu, Zaquim, de dizer, quando a gente trata de meios alternativos, e me parece de absoluta relevância tratarmos a motivação disso. Isso também motivo de bastante profunda reflexão, acho que necessária para todos os operadores de direito, qual a grande motivação para os meios alternativos de solução de conflito a partir da jurisdição. O jurisdicionado ele quer simplesmente resolver o conflito dele. E você tem meios alternativos que talvez fossem melhor denominados, como a boa parte da doutrina já faz, de meios adequados de solução de conflito. Porque quando você trata de meios alternativos, você corre o risco já de ter uma interpretação pejorativa daquilo que isso pode representar. Quando eu trato de meio alternativo, e aí eu estou falando da motivação, como eu iniciei a fala, o que eu pretendo? Eu pretendo uma solução melhor para aquela questão que se apresenta pelo jurisdicionado, seja em juízo, seja fora dele, como será resolvido. Então, eu tenho um sistema melhor, mais adequado, ou simplesmente uma alternativa ao poder judiciário, à jurisdição tradicional, à jurisdição oficial, estatal, que está, não é de hoje, absolutamente sobrecarregada. Ela já teve, no tempo, quem trabalha como operador do direito já há algum tempo, como nós trabalhamos, hoje já há mais de 3 décadas, sabemos que isso vem sofrendo alterações no que diz respeito à impactação de congestionamento ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, nós já tivemos uma justiça do trabalho absolutamente morosa, em que você distribuía, quando eu comecei nos anos 80, bem no século passado, no milênio passado, a advogar, e ainda como estagiário,
a gente sabe que uma reclamação trabalhista era distribuída em algumas varas, a primeira audiência era marcada para depois de 2 anos ou mais. Era muito angustiante para aquele trabalhador que dependia de, eventualmente, alguma verba salarial para a subsistência da sua família. A angústia era muito grande porque a audiência simplesmente não se realizava como se realiza hoje, em que você tem audiências com 10, 15 dias, uma semana do ajuizamento. Então, isso melhorou muito. A Justiça Federal também melhorou muito. A Justiça Estadual, igualmente, também melhorou no que diz respeito ao tempo. Muito longe do ideal, mas avançou. Então, hoje, o tempo médio de um processo no estado de São Paulo, ele já varia em torno de 6, 7 anos, o que já foi muito mais. Às vezes, 6, 7, 10 anos era só de prateleira no Tribunal de Justiça, aguardando, às vezes, a apreciação de um recurso, dependendo do tempo que isso, dependendo da Câmara ou do relator, eventualmente, que caísse aquele recurso. De modo que isso avançou. E quando se trata de meio alternativo, e essa é uma preocupação que eu, desde logo, coloco para reflexão, quando se fala em meio alternativo, a questão é um meio alternativo para o congestionamento do judiciário ou é um meio alternativo que, na verdade, representa ou pode representar uma solução mais adequada para o judicionário? Quando a gente trata de meio alternativo como solução para a jurisdição, é uma coisa. Quando a gente coloca o meio alternativo como solução para os problemas que a jurisdição enfrenta, porque os problemas que o judiciário enfrenta, é outra. Essa fundamentação não se sustenta, porque, em última análise, o que se pretende com todo o sistema de justiça é a paz social, que só pode ser atingida ao se resolver ou se eliminar o conflito existente entre indivíduos, cidadãos. Então, aquele que tem algum problema, algum direito que quer reclamar, que quer resolver, ele precisa de uma solução, e essa solução deve ser adequada ao problema dele. Então, acho que as formas alternativas, muito mais do que alternativas, devem ser formas adequadas para a solução de cada um daqueles conflitos. Evidentemente que uma solução mais rápida sempre é mais adequada do que uma solução mais demorada. Agora, eu preciso avaliar o que eu pretendo com uma ou outra solução. O Poder Judiciário, nós sabemos disso, né, a função jurisdicional, naturalmente, encontra limitação em sua atuação. No Brasil, mais notadamente no Brasil, um país, como eu disse já no início, absolutamente heterogêneo, né, onde você tem grandes centros de tecnologia, inclusive grandes centros de avanço econômico, e outros lugares longínquos de muita miséria, de muita pobreza, sem acesso, muitas vezes, sequer à informação. E a jurisdição encontra as suas limitações. Há sempre um discurso, especialmente por parte do próprio judiciário, de que o brasileiro tem um espírito de litigiosidade. Mas há que se pensar também que, ao lado disso, dessa ideia de grande litigiosidade, há também a ideia de demanda reprimida. A demanda reprimida é aquela demanda de menor potencial, que às vezes até por saber que vai ter que investir algum dinheiro, que o tempo vai ser demorado, a pessoa às vezes não reclama. Então, é uma demanda, não deixa de ser uma demanda reprimida, é uma frustração que a parte experimenta, que o cidadão experimenta, mas que não vai desaguar no judiciário. Então, ao mesmo tempo que o judiciário entende que existe um índice muito grande de litigiosidade na sociedade brasileira, há também, em larga medida, demandas reprimidas, de modo que o que precisa mesmo é ter cada vez mais consciência do direito e meios efetivos e adequados para a solução ou para soluções de conflitos. O juízo arbitral, a mediação, a conciliação são exemplos claros e até cotidianos dessas formas alternativas de solução de conflito, naturalmente excluídas aquelas de sujeição obrigatória ao poder judiciário. O juiz arbitral, por exemplo, Zaquim, ele se revela como uma modalidade menos complexa
do que aqueles de procedimentos judiciais usuais. E o grande diferencial do juízo arbitral, composto por juízes com formação técnica e mais escolhidos pelas próprias partes. Quer dizer, essas decisões, inclusive, do juízo arbitral, recepcionadas pelo sistema processual vigente, atribuem, inclusive, ou a essas decisões, é atribuído força de, como você sabe, de título executivo judicial, e são impostas às partes. Então, as partes que optam, eventualmente, pela solução, por um meio alternativo, que eu diria mais adequado em determinadas situações, têm a segurança de que aquilo representa um título executivo judicial e que, portanto, terá a sua decisão imposta àqueles que escolheram o procedimento. Então, a observância das decisões no juízo arbitral é imperativa para aqueles que se sujeitam ao procedimento. Agora, claro que essa conveniência, no caso, por exemplo, do juízo arbitral, essa conveniência de celeridade e até mesmo de mais tecnicidade na decisão para casos específicos, ela pode encontrar algum óbice no alto custo, que pode ocorrer, inclusive, com os honorários dos árbitros. Mas a gente vê, por exemplo, em larga escala, a solução da arbitragem para grandes corporações nacionais, multinacionais, para soluções eventuais ou de eventuais conflitos. E por motivos muito simples, porque eles têm a condição, as partes envolvidas em contratações bilionárias e que extrapolam, inclusive, o solo de um ou outro país, mas que pode ter derivações em vários países pelo mundo, eles têm a possibilidade de eleger aqueles que darão a solução para eventual impasse contratual, sendo especialistas naquele segmento. Isso traz aos envolvidos muito mais tranquilidade do que explicar para um juiz de direito, representante da jurisdição oficial, questões absolutamente complexas de transferência de tecnologia, de alta tecnologia, de química, de física e outras que tais, no curso do processo. Eles têm a possibilidade, a facilidade de nomear aqueles técnicos que eles já sabem, merecedores da confiança deles e detentores de conhecimento técnico específico que levará a uma solução mais adequada para aquela situação. Então, muito mais que meio, repito, insisto nisso, muito mais do que meio alternativo de solução de conflito, passa a ser um meio mais adequado para a solução do conflito. Então, isso sim é que é importante ter em mente, não a ideia de que eu preciso fugir do judiciário, porque o judiciário está abarrotado de processos. Eu preciso, eventualmente, escolher outras formas de solução do conflito, porque elas se apresentam como mais adequadas para aquela situação concreta. Então, muito melhor do que discutir em juízo, talvez levar essa questão para outros mecanismos que tenham mais condições de melhor e mais rápido resolver eventuais conflitos que se verifiquem, que se instalem. Então, tanto no Brasil como no exterior, essa forma, como por exemplo da arbitragem, tem sido muito prestigiada e tem sido utilizada em várias áreas, notadamente nas contratações internacionais, como eu já disse. Na área trabalhista também, tem se verificado nas questões coletivas, a partir, inclusive, do texto constitucional, mas não nas questões individuais. E, mais uma vez, aí, vejam, a correlação com a sociedade da informação. Nós temos ainda, especialmente nessas questões de relações trabalhistas, uma deficiência natural da sociedade, por vários motivos, de adequada informação dos direitos daquele que eventualmente vai demandar em juízo. Isso é fato público e notório. Não raras vezes você verifica pessoas absolutamente
humildes, em juízo, absolutamente desinformadas dos seus direitos, dependentes exclusivamente dos profissionais que vão à jurisdição oficial, que, sem dúvida nenhuma, exerce também este papel. De modo que é difícil mesmo essa possibilidade de soluções outras alternativas para as questões trabalhistas individuais, nada obstante as tentativas, e nós temos visto, de vários outros meios, mas não no caso dessa solução arbitral. No âmbito falimentar também, a gente verifica a possibilidade, desde que haja prévia convenção arbitral, também utilizada, já disse, largamente na área societária. Na administração pública, Osaquim, uma coisa interessante, na administração pública, nada obstante termos precedentes para a utilização da arbitragem, nós verificamos que a responsabilidade do administrador gera uma certa, se não muita, insegurança na realização ou na utilização deste meio. Os princípios norteadores que regem a administração pública levam a essa responsabilização e, naturalmente, o gestor tem receio de optar por uma convenção diversa daquela realizada pela jurisdição estatal e, posteriormente, por questões outras, inclusive políticas, não só políticas, mas também políticas, ser responsabilizado por adoção de um sistema não oficial. E até no direito de família também nós vemos a possibilidade de utilização desse meio, chamado alternativo, desde que não tratem de direitos indisponíveis e não patrimoniais, inclusive no inventário, mas não para o inventário propriamente dito, mas para a possibilidade de partilha. A conciliação, Zaquim, por outro lado, outro meio desses, ela permite a solução do litígio sem a necessidade de julgamento. É uma outra modalidade que eu repito, e que não vejo como alternativa à jurisdição oficial, mas como adequada em algumas situações. Oferece algumas vantagens notórias para as partes, porque além de resolverem rapidamente o litígio, né, e por conta disso se afastando da morosidade do judiciário, não raras vezes ocorrente e indesejável, deixam de arcar também com custas de processo de longo prazo, e isso em todas as situações. Né? E ainda, como vantagem, a inegável possibilidade de reconciliação entre as partes, muito difícil, de ocorrência muito difícil no processo litigioso de tantos anos. Às vezes as partes resolvem o processo entre elas, mas não resolvem o litígio, é muito comum, porque elas passam anos a fio litigando judicialmente, e quando a solução vem, mesmo que favorável a uma das partes, essa parte a quem a decisão foi favorável também não se satisfaz plenamente, porque no interior dela o litígio não deixou de existir. Ela resolveu materialmente, eventualmente alguma indenização, mas ela não se reconcilia com a parte, e é uma consequência natural do processo judicial, que decreta vencido e vencedor, impõe compulsoriamente os efeitos desse julgamento, e mesmo aquele que ganha, por mais que saia mais satisfeito do que aquele que perdeu, naturalmente, não há uma realização plena daquele senso, de justiça, e mais ainda, não há o atingimento daquilo que se procura com a jurisdição, que é a paz social. Nós vemos que os tribunais têm feito reiteradamente nesse sentido da conciliação, semanas de conciliação, que são estimuladas em todo o país pelos tribunais, especialmente no âmbito da justiça do trabalho,
com reconhecido êxito. Isso tem frutificado, e a iniciativa das partes também tem apresentado resultados promissores, não só a iniciativa oficial, mas também a iniciativa das partes. Incentivo de cunho econômico financeiro para essas modalidades, ou para essa modalidade da conciliação, também funciona como atrativo para a modalidade de solução alternativa de conflito. Há alguns anos, aqui em você, inclusive, eu preciso registrar aqui que você é pioneiro naquele projeto de mãos dadas com a justiça, que concorreu, inclusive, a prêmio nacional, no auxílio de funções jurisdicionais, em parceria com a OAB, na ocasião. E também eu lembro de uma época em que foi lançado um projeto piloto de conciliação extrajudicial, nada obstante este acordo ser homologado por juiz, e que dava isenção de custas e impostos, um grande atrativo. Então, era necessário que chegassem as partes representadas por advogados. Nós chegamos a fazer uma parceria com a AB nesse sentido, o Tribunal de Justiça, e de pleno acordo para a simples homologação. Inclusive, uma separação, imagine você, uma separação de vulto com grande patrimônio, com isenção de custas e impostos. Era um grande atrativo. Quer dizer, mais aquilo que parecia, como parecia mesmo, destinado a ser uma grande alternativa eficaz na resolução de determinados conflitos, acabou encontrando barreiras no próprio judiciário, com discussões sobre a titularidade das receitas e a possibilidade de renúncias dessas, né, custas e impostos. Acabou não andando, mas, de qualquer maneira, era mais uma iniciativa para essa tentativa de soluções mais adequadas para os conflitos. Os juizados especiais também, nada obstante pertencer à atividade jurisdicional oficial, também é uma alternativa à solução de conflito. No caso de São Paulo, eu sei que estamos assistindo, no caso de São Paulo, isso se revelou uma alternativa bastante complexa, porque o que nós temos no juizado especial, ao menos em tese, ou como bandeira dos juizados especiais, é a troca de uma cognição mais exauriente, de uma cognição plena, pela celeridade. Então, eu troco a cognição exauriente por uma celeridade maior do procedimento. Quanto menor a cognição, todos sabem disso, menor a qualidade do provimento jurisdicional, da sentença. Uma coisa é um magistrado dar uma sentença com base em larga prova produzida nos autos, no procedimento comum, com todo tipo de prova necessário que ele entenda pertinente a se realizar, diferente dele dar essa mesma sentença num processo onde ele teve uma punição sumária, no juizado especial. Neste caso, no caso dos juizados especiais, ao menos em São Paulo, ficou uma alternativa complexa, porque mesmo essa celeridade passou a não ser verificada. Então, dependendo da vara, nós temos procedimentos que, nos juizados especiais, já demoravam mais ou muito mais até do que outras varas no procedimento comum, né? De modo que isso acabou sendo um problema. A realidade, houve um grande acúmulo de ações nos juizados especiais, e o tempo que seria o grande motivador desta forma de solução de conflito deixou de ser. Tanto que hoje os operadores do direito, a advocacia de um modo geral, quando possível, opta pelo procedimento comum ao invés de optar pelos juizados especiais, exatamente por esse motivo, por limitação de eventual condenação e especialmente pela limitação do tempo, que seria uma grande vantagem, mas deixou de ser. Mas não deixa, a par dessas dificuldades todas apontadas, não deixa de integrar o rol de possibilidades outras de soluções de conflitos para causas menos complexas, né? Mesmo que ainda, como eu disse no início, no âmbito do Poder Judiciário, quer dizer, menos formalismo,
mais oralidade, concentração de atos, menos possibilidades de recursos, incentivos de custas. São princípios que impulsionam os juizados especiais, que, como já apontei, vivem as suas mazelas, não é? Em função do alto índice de judicialização. Talvez até, em alguma medida, eu faço aqui um parênteses, pela timidez de algumas condenações, especialmente nas relações de consumo, por conta daquela fundamentação maciça e clássica de que eventual indenização mais alta geraria enriquecimento sem causa. E, com isso, as indenizações não atingem um dos seus objetivos, que além de reparar o dano, de funcionar como fator coibidor de reiteração de conduta. E isso não acontece porque, como eu disse, as condenações são tímidas. Talvez, se as condenações fossem um pouco mais expressivas, nós não tivéssemos um volume tão grande de ações, especialmente no âmbito, como eu disse, das relações de consumo, porque as empresas tratariam de resolver os problemas, porque, fazendo as contas, chegariam à conclusão de que mais barato seria resolver do que litigar. Infelizmente, a realidade é inversa. Parece que é mais barato e bem mais barato litigar do que resolver os problemas que têm causado os litígios, especialmente nessas questões de massa. Um outro problema que a gente encontra e percebe nessas questões de meios alternativos é o sentimento psicológico que as partes têm, né, de que podem ser diminuídas, ou que o seu direito é diminuído, por se sujeitar a um procedimento mais simples, um procedimento mais célere, uma decisão, no caso dos juizados especiais, de alguém com menor experiência ou menor qualificação, não que isso seja realidade, mas isso pode gerar, em alguns casos gera mesmo, este sentimento de que o seu direito, portanto, é menor, né? Então, ao mesmo tempo em que isso pode funcionar como uma solução para o sistema, e nós já vimos que não é bem assim, pode também corroer o sentimento de justiça que é necessário para atingir o que se pretende, em última análise, que é a paz social. Outro ponto que me parece merecer bastante destaque, o Zaquim, e como advogado, você também como advogado, tem isso bastante presente, sem dúvida nenhuma, é a obrigatoriedade imperiosa que deve existir da participação de advogado nessas soluções de conflitos e também a observância dos princípios constitucionais. Então, nós temos, de um lado, um sistema oficial, que nem sempre atende àquilo que pretendem aqueles que querem resolver em juízo, pela jurisdição oficial, seus direitos, mas os meios alternativos também à disposição devem observar os caminhos necessários, os princípios norteadores gerais do processo para atingir essa finalidade de uma outra forma, talvez até mais adequada, como eu prefiro. Mas eu não posso abrir mão de princípios constitucionais inerentes a todo e qualquer processo, como, por exemplo, direito de defesa, o contraditório e, como eu disse, a participação de advogado em qualquer tipo de solução de conflito. Então, eu não posso imaginar que um direito de alguém, por menor que seja, mais singelo que seja, por mais simples que seja, sob a ótica daquele que examina, tenha uma conotação de direito menor. Portanto, eu não posso abrir mão, por exemplo, porque o direito eventualmente seja menos complexo, mais simples ou menor do ponto de vista financeiro, econômico, eu não posso abrir mão de princípios norteadores do próprio Estado, sob pena de ferir a construção e a Constituição, não só a federal, mas a Constituição do próprio Estado de Direito. Quer dizer, o processo justo é, de início, um processo que mantém em pé os princípios constitucionais tendentes
a manutenção do Estado democrático de direito. Então, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa e a orientação técnica, que só é possível, que só pode ser feita por advogado regularmente habilitado, por profissional regularmente habilitado, ou seja, por um advogado, né? Para os pobres, para aqueles que eventualmente não têm condições de arcar com honorários, o Estado deve prover essa defesa, viabilizar a defesa técnica, igualmente também por advogado. De modo que a participação do Estado na distribuição de justiça, por seus poderes, me parece absolutamente inevitável. O que se pretende com as formas alternativas ou formas adequadas de solução de conflitos é, de um lado, mitigar a quase falência em alguma medida, em alguns segmentos do Poder Judiciário, em dar conta no tempo adequado das provocações jurisdicionais, e, por outro lado, apresentar fórmulas também até mais adequadas para a solução daqueles conflitos. Outra coisa que também me parece relevante abordar, Zaquim, diz respeito a como o Poder Judiciário, sob o comando do artigo 3º do Código de Processo Civil, estabelece essas possibilidades de mediação, né, e de conciliação, centros de conciliação, de forma a atender essa demanda de outras formas de solução, formas inclusive mais adequadas, sem ferir princípios que norteiam o processo e que norteiam a vida do nosso Estado democrático de direito. A participação, portanto, de advogados em mediação sem remuneração respectiva nos centros judiciários de solução de conflito me parece absolutamente negativa, não é? Conspira, inclusive, contra a ordem constitucional, pois demanda trabalho sem remuneração correspondente. Não me parece adequado, e eu já externei isso mais de vez, não me parece adequada a cooptação de profissionais do direito para exercer qualquer tipo de atividade, a não ser que, excepcionalmente e nomeadamente, pro bono, em alguma situação específica, mas não de forma regular, institucionalizada, como, por exemplo, mediador, sem remuneração. Então, a oportunidade de qualquer maneira, desses sistemas existe, não só da implantação, como já existe, do aperfeiçoamento desses sistemas, necessária, importante, e deve ser feita a partir das experiências que a gente tem internamente e externamente. Né? Nós temos fora do país, inclusive nos Estados Unidos, como tribunais de vizinhança, tribunais sociais para dirimir litígios de vizinhos, enfim, tribunais especiais para o consumidor, e tudo isso são experiências que podem ser pensadas e, eventualmente, viabilizadas no âmbito das soluções mais adequadas, alternativas de conflito aqui no nosso país. O fato é que, hoje, nós temos um momento de bastante desafio, de reflexão, não só desses sistemas, mas do próprio sistema oficial, como é que vai se dar a distribuição de justiça de um modo geral em todo o país, como vem isso ocorrendo, como é que nós vamos nos comportar em frente a tudo isso. É preciso lembrar, e isso também me parece bastante relevante, que esse distanciamento hoje imposto pela pandemia e que eu vejo em alguma medida sem retorno para a atividade jurisdicional dos operadores de direito, em grande medida, é prejudicial ao processo no sentido do seu resultado, aquilo que a gente pretende atingir. Explico. Há um grave distanciamento entre os operadores do direito. Não é salutar o distanciamento entre os juízes, promotores e advogados, os personagens principais do processo.
não há vantagem no distanciamento do juiz com as partes, também personagens principais do processo. Isso conspira contra a qualidade da decisão. O judiciário não pode ter como meta a solução do processo. O judiciário precisa ter como meta a solução do litígio. E o Estado deve oferecer ao cidadão não só a forma oficial, mas também outras formas que se revelem mais adequadas àquelas soluções. Mais adequadas às soluções de grandes questões internacionais, como, por exemplo, a arbitragem, mais adequadas às soluções familiares, como a mediação, a conciliação, em que você pode, inclusive, tirar aquele ânimo que leva ao conflito e resolver, às vezes, pelo estímulo das próprias partes de cederem, reconhecerem os problemas e enxergarem a possibilidade de, abrindo mão de alguma coisa, resolverem o problema, e com isso poder atingir a tão sonhada paz social, que, em última análise, é o que todo mundo pretende, viver em paz. Claro que há questões que você não tem condições de sujeitar, já disse aqui, ao crivo de soluções alternativas e que dependem da jurisdição oficial, como incapazes, enfim. Mas, de qualquer maneira, isso deve progredir bastante, inclusive por conta do momento que vivemos, a ampliação absoluta, grande da tecnologia, a facilidade de comunicação, de interação, de conhecimento das informações, de obtenção das informações. Isso tudo deve seguir evoluindo muito rapidamente nos próximos anos. De modo que, como eu disse no início, meu querido amigo Zaquimi, eu tinha hoje uma fala mais de reflexão, por conta, inclusive, do momento que nós estamos vivendo, que era o que eu queria transmitir, fazer essa provocação, trazer algumas ideias, alguns pensamentos, para que todos pudessem partilhar disso e pensar junto em soluções para os problemas que surgem na vida cotidiana do cidadão brasileiro. Eu já falei aqui, acho que por 45 ou 50 minutos, 45, 50 minutos, acho que é o suficiente, especialmente quando a gente está a longa distância, né, sem enxergar a afeição, a fisionomia das pessoas, se elas estão gostando, se elas estão já cansadas de ouvir aquele que fala. Então, eu reputo que é o suficiente. Espero que tenha tido a possibilidade de provocar alguma reflexão naqueles que nos assistem. E quero, mais uma vez, agradecer ao professor Zaquimi a alegria que me deu do convite de estar aqui hoje, nesta tarde, podendo falar a você e a todos aqueles que assistem você, que é um grande sucesso no direito e agora como comunicador também nessas lives que você faz, de palestras e aulas de temas jurídicos tão importantes. Obrigado, Zaquimi. Imagina, muita bondade nos comentários. Somos nós aqui que agradecemos e eu agradeço pessoalmente e também em nome do Damásio Educacional por esta aula, esta palestra, portanto, voltada àqueles interessados no direito processual civil, aos meios alternativos, à solução destes conflitos, ligados, portanto, a algo eminentemente importante, que é a sociedade da informação. Então, com um brilhantismo, o nosso palestrante de hoje, o Dr. Fábio Romeu Canton Filho, acabou, portanto, passando por toda esta temática envolvendo o direito processual civil, os meios alternativos de solução de conflito e a questão de toda a sociedade da informação. Ainda mais agora, no momento que nós estamos vivendo ainda de pandemia, no momento ainda de trabalho remoto, a justiça totalmente voltada para a circunstância remota também, com audiências virtuais, enfim, eu acredito que cada vez mais o processo tem se virtualizando, tem entrando, portanto, na internet e deixando aquilo que nós conhecemos já de muitos anos, o processo físico, efetivamente. Então, eu acredito que estamos atravessando este momento de transição para uma nova forma, um novo olhar aí, do judiciário, e é um modo, portanto, de se fazer aí, justiça. Esses instrumentos digitais, instrumentos, portanto, pela internet, nós temos que compreender, nós temos que entender e até aceitar, vieram efetivamente para ficar. Em que medida
né? Em que medida isso vai efetivamente, né, funcionar? E aí vai toda uma discussão também com relação à própria circunstância de caráter constitucional, de acesso à jurisdição e assim por diante. Mas nós temos que compreender e entender que estamos num novo momento, né? E é um momento que nos foi imposto violentamente, né, pela própria pandemia da Covid-19. Dr. Fábio Romeu Canton Filho, que é professor já há décadas, enfim, nos trouxe aí a sua experiência, mais do que conhecimento. Trouxe, na verdade, também muito a sua própria experiência de quem efetivamente milita, né, de quem efetivamente advoga. Né? Isso, para nós, é muito importante. Até porque traz para você, né, que está nos assistindo, está nos dando o prazer da sua audiência, né, traz para você, portanto, experiência, traz aquilo que acontece na vida real da advocacia. E não somente por isso, uma circunstância de direito em tese. Não, mais que isso. É a advocacia, portanto, aí, real, efetivamente aí, né, vivida pelo Dr. Fábio Romeu Canton Filho, nosso professor de hoje, meu amigo pessoal, já de décadas, enfim, que temos a oportunidade de recebê-lo aqui no Damásio. Muito bem, eu passo, querido amigo Fábio Canton, eu passo para as suas considerações finais e, na sequência, nós vamos finalizar a nossa aula. Carlos Zaquim, você me ouve, Zaquim? Estamos ouvindo. Muito bem, então. Zaquim, eu quero mais uma vez agradecer, mas eu quero deixar uma mensagem, essa reflexão mesmo, para aqueles que nos assistem. Esse distanciamento dos personagens do processo não é salutar, esse distanciamento absoluto. É muito confortável a gente fazer audiência dos nossos escritórios, não ter que pegar o trânsito, pensar no estacionamento, pensar na fila do elevador, que hoje nem existe mais, antigamente existia. Então a gente ganha tempo, mas esse distanciamento absoluto não é salutar. Isso tem me preocupado, esse distanciamento, só despachos virtuais, contatos virtuais, é preciso restabelecer isso. O processo ele não vai voltar fisicamente, ele não vai voltar a ser como era, mesmo depois da pandemia, mas é preciso que haja, sim, algum contato pessoal entre os operadores do direito e as partes. As audiências de instrução, eu penso, devam ser realizadas de forma presencial, até para o proveito da qualidade da prova que é colhida, mas eu deixo isso para reflexão. As pessoas precisam refletir, porque isso não é bom para a solução da justiça. Eu quero reiterar, Zaquim, minha alegria de estar aqui, agradecer muito o convite que você fez a mim e me colocar permanentemente à sua disposição para que nós possamos conversar juntos temas do direito nessa empreitada que você tem de levar aos estudantes, aos profissionais de direito, cada vez mais conhecimento. Parabéns, Zaquim, pela sua brilhante dedicação. Eu sou testemunha da dedicação que você tem, muito grande, especialmente ao acadêmico de direito, há muitos anos, de uma tenacidade incrível, invejável, durante a semana, aos finais de semana, sábados e domingos. Eu sou testemunha do seu trabalho e quero deixar registrado aqui o valor que você tem e a alegria de ser seu amigo, você que tanto tem feito pelo acadêmico do direito e pelo direito no nosso estado de São Paulo, no nosso Brasil. Obrigado, Zaquim. Obrigado. Muita bondade nos comentários. Eu não sei nem o que dizer, né? Depois desses comentários, eu fico muito feliz e agradecido, né? Bom, realmente muita bondade que vem de um amigo. Enfim, então vocês podem relativizar, até porque um amigo é sempre muito bondoso e muito generoso, mas eu agradeço aí realmente os seus comentários. A você que está nos assistindo, né, que está nos dando o prazer aí da sua audiência, gostaram da aula? Sem dúvida. Gostaram da aula? Dá um like aí neste vídeo para que nós possamos propagar pela internet para muito mais gente, né, estas aulas especiais da TV Damásio, porque aqui você sabe, encontra o direito em qualidade, em profundidade. E eu quero, neste momento que estamos chegando, portanto, ao término desta aula, fazer aqui e registrar os meus agradecimentos também ao pessoal dos estúdios da TV Damásio, os profissionais que estão aqui na TV Damásio, levando até você a melhor qualidade de som, de imagem, de transmissão. A esses profissionais, incansáveis profissionais, né, que estão nos estúdios Damásio, fazendo chegar até você esta qualidade, eu quero fazer render aqui os meus agradecimentos, a minha
alegria, minha satisfação de poder trabalhar aqui com eles, com esses profissionais dos estúdios da TV Damásio. Meu querido amigo, Dr. Fábio Romeu Canton Filho, seguramente, né, esta é uma oportunidade e teremos outras oportunidades aqui na TV Damásio para nós novamente poder recebê-lo com outros temas, outra temática, enfim, é sempre uma alegria e uma satisfação. Um grande abraço em toda a família, né, e até uma próxima oportunidade. E a você também que está nos assistindo, não percam, nós temos na TV Damásio, aqui no canal do YouTube, outras temáticas envolvendo direito eleitoral, direito constitucional, direito notarial e registral, direito civil, penal, processo penal, inúmeras aulas com profissionais, com professores renomados, como este professor que apresentou a temática de hoje, que é o processo civil e os meios alternativos de solução de conflito na sociedade da informação. A todos vocês também, nosso agradecimento mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, Zaquino. Até mais. Um abraço.